em sua vida. É interessante que ele saiu, queridos, lá para a terra de Canaã. Ele não sabia como era a cultura por lá. Abraão não sabia o que tinha pela frente, quem estava lá. Mas o Abraão entendeu que o Criador do universo falou com ele. Abraão entendeu que Deus chamou ele, aleluia, e ele estava disposto a obedecer. Queridos, quando Deus, aleluia, fala comigo e fala com você, quando Deus traça um plano para alguém, que alguém está disposto a obedecer, Deus está disposto a cumprir o que lhe prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu acho interessante que Abraão, quando Deus chamou ele sai de Ur dos Caldeus, passou uma temporada lá em Harã. Eu compreendo que Deus, forjando Abraão, preparando Abraão para entrar na terra de Canaã. E eu aprendo, queridos, quando Deus ele chama alguém, quando Deus, queridos, quando eu falo chamar, às vezes passava muito na minha cabeça, pastor Jackson. Quando Deus vai chamar alguém, eu já pensava que era para ser pastor, eu pensava que era para ser obreiro, eu pensava, queridos, que era para ser missionário e viajar o Brasil afora. Não, queridos, às vezes Deus nos chama, aleluia, para ser atalaia dentro da nossa casa. Deus nos chama para ser um agente dele no nosso lar. Deus nos chama com um propósito para ser um agente no nosso bairro, dentro da nossa igreja. É assim, queridos, o propósito de Deus. Aleluia, Deus. Então Deus chamou Abraão, mas ele não foi direto para a terra de Canaã. Quer mais? Quando Deus chamou Davi, mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé, ungir Davi rei. Ele ainda era um garoto. Se ele fosse imediatista, ele já ia endurecer o pescoço e assumir postura de rei. Só que as promessas de Deus, elas se cumprem no tempo de Deus. Glória a Deus. Davi ainda precisou, queridos, matar urso, matar o leão, precisou vencer o Golias, precisou se tornar guerreiro, contrariando a opinião de muitos, inclusive da sua família. Somente depois ele se tornou rei. Glória a Deus. Agora a gente vê Abraão. Abraão, querido, saiu dentro do plano de Deus lá de Ur dos Caldeus. Só que quando ele chega lá na terra prometida, caminhando, eu já ouvi muito essa palavra caminho hoje. E nós, queridos, todos nós estamos em uma caminhada. Abraão seguiu o seu caminho dentro do plano de Deus. Aleluia. Quando ele chega nas terras de Canaã, uma crença minha, eu fico pensando, quem sabe Abraão pensou, queridos, que quando ele chegasse lá, ele ia ver uma terra que manasse leite e mel, um lugar de muita fertilidade, um lugar de pastagem verdejante para os seus animais, um lugar, queridos, onde ele tinha terra fartura para trabalhar, onde Deus ia fazer algo extraordinário na sua chegada lá nas terras de Canaã. Só que não, queridos. Quando Abraão chega lá nas terras de Canaã, a Bíblia diz que ele chega lá em Siquém. E nas terras de Canaã estavam os cananitas, os cananeus, os descendentes de Cã. Aleluia! A terra estava povoada. Aleluia! E não eram só os cananitas, não. Lá tinha muita gente naquelas terras. Mas Abraão, homem de fé, esse rapaz, se Deus me mandou para cá, deixa eu fazer logo um altar, louvado seja o nome do Senhor, para mim adorar o Senhor nosso Deus.
Queridos, eu já vejo quando Abraão chega lá na terra de Canaã, ele faz logo um altar, aleluia, para adorar o Senhor. Queridos, quando Deus ele nos chama para ser um adorador, aleluia, quando Deus promete algo para mim, eu tenho que ter fé, eu tenho que tomar posse, eu tenho, aleluia, que crer nas promessas do meu Deus, por mais que na minha ótica de visão seja impossível. E se o Abraão fosse pessimista? Ah, rapaz, Deus me mandou para cá, só que essa terra tem dono. Está cheia de cananita, fazenda, gente para todo lado, e agora? Só que ele não veio assim não, irmãos. Se foi Deus que mandou para cá, eu vou fazer um altar, aleluia, vou adorar o Senhor, aleluia. E quando ele fez aquele altar, aí o Senhor falou com Abraão lá naquele lugar e disse: olha, Abraão, essa terra eu vou dar para você, aleluia, e essa terra eu vou dar para o teu descendente, aleluia. E Abraão, nosso pai da fé, tomou posse daquela palavra. Abraão, ele creu naquela palavra. Depois ele moveu-se lá para Betel, lá para próximo de Ai, aleluia, era longe o altar para voltar para adorar. Lá em Siquém fez outro altar. Aleluia. A gente vê, querido, as marcas na vida de Abraão. Homem de superação, homem de fé. Às vezes, querido, Deus ele diz: olha, vou te abençoar. E às vezes, querido, a gente começa a se vitimizar, diz: olha, eu não tenho capacidade. Deus diz: olha, você vai cantar, você vai ser um vaso abençoado. Deus diz: olha, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas nessa noite eu estou aqui para te dizer que o Deus de Abraão, ele é o nosso Deus, ele é aquele que chama, mas é aquele também que dá capacidade, é aquele que dá sabedoria no lance rosto, aleluia, é aquele, queridos, que não precisa do capacitado, ele chama o que ele quer, ele capacita. Por exemplo, eu vejo, queridos, a vida de Moisés, que falou que não sabia falar, Deus usou para ser legislador. O nosso Deus, queridos, ele é assim. E o interessante, queridos, quando a gente olha para a vida de Abraão, chegou nas terras de Canaã e tomou posse. Mas o chamado de Deus não é como a gente pensa. Outro obstáculo para Abraão: deparou-se com a sua esposa estéril. E agora, como é que essa promessa vai se cumprir? Esperar em Deus. Outro obstáculo, aleluia, para Abraão, foi Deus que chamou ele para aquele lugar. Só que demorou muito, a fome se alastrou. Parece que a fome que estava em todo lugar, aleluia, foi, se alojou lá em Canaã. Abraão precisou sair, buscar refúgio lá no Egito, mas depois ele voltou, porque ele cria na promessa do Senhor, nosso Deus. Ele crê nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queridos, Deus, ele tem promessa de abençoar a vida do que os serve. Glória a Deus. Só que às vezes vem um pequeno temporal. Vem um pequeno temporal. Aí a gente já começa a dizer que Deus não está na causa. Não, irmão, calma lá, Deus está na causa. Lembra lá em João? O Senhor mandou os discípulos entrar no barco e atravessar o mar da Galileia para o outro lado. Estava embaixo de obediência a Deus. De repente o temporal chegou no meio do mar da Galileia, quase que o barco vai para o fundo. Era todo mundo desesperado. E é assim mesmo, querido, é dentro da promessa de Deus, é andando no caminho certo. Nós não estamos isentos de temporal, mas tem uma coisa: nós também estamos sempre com o nosso Senhor. Pode vir a fome, pode vir um temporal, pode vir um problema, o nosso Senhor está conosco. Glória a Deus. Sabia, queridos, isso me alegra. Amém, Jesus. Porque eu não tenho um Deus que na hora dos problemas da vida ele me abandona, não. Eu tenho um Deus que é fiel. Glória a Deus. E se tem alguém que já passou por obstáculo na vida, está aqui, sou eu.
Mas no meio da tribulação, eu já dobrei meus joelhos chorando de tristeza e já levantei chorando de alegria, porque eu tenho um Deus que me consola, eu tenho um Deus que tem palavra, eu tenho um Deus que está comigo, o Deus de Abraão. Oh, glória, aleluia. Passa-se uma geração agora, e o seu filho Isaac, alegria, né, irmãos? Alegria do seu Abraão, Isaac, pai de 2 filhos, e pelo problema interno familiar, Jacó precisou ir embora. Problema de predileção, precisou ir embora, mas ele herdou a promessa feita a Abraão. E a palavra diz que agora, queridos, o Isaac que habitava lá em Berseba pega o seu filho e manda ele seguir caminho contrário por onde Abraão veio. E a palavra diz que aquele moço levantou-se e saiu indo para Padã Arã, lá para Arã. E após andar o dia inteiro, ele parou para descansar, parou para dormir aquela noite. Ele era o filho de Isaac, irmãos. Ele parou para descansar. Quando ele colocou uma pedra por cabeceira, como proteção para dormir aquela noite, ele teve essa visão do capítulo 25. Aleluia. E a palavra diz, queridos, enquanto ele dormia, ele sonhou, ele teve ali aquela visão, e ele viu uma grande escada, que eu imagino, ele sonhar com um dia claro, bonito, e uma escada que ele olhava, que dava vista, e nessa escada ele via os anjos descer e subir, subir e descer, e lá em cima estava o nosso Senhor. Glória a Deus. A palavra diz que Deus começou a falar com Jacó. A primeira informação que Deus falou para ele, disse: olha, eu sou o Senhor, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus da promessa, aleluia, eu sou Deus de Isaac, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mesma promessa que Deus fez para Abraão, que ele iria povoar a terra, ela estendeu-se também a ele. Glória a Deus. Ele disse: olha, a tua descendência será como o pó da terra, multidões de gente. Além do mais, o Senhor disse: olha, e eu serei contigo, aleluia. Após, queridos, essa conversa, aleluia, de Deus com o Jacó, a palavra diz que ele acorda pela manhã. Quando ele acorda, ele toma entendimento e diz: o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Queridos, o que chama a minha atenção é que na nossa caminhada, uma coisa é você ouvir alguém falar de Deus como se ouve nessa noite. A outra coisa é você ter uma experiência com Deus. Eu creio que o Isaac sempre instruía os seus filhos, procurava fazer eles conhecer o Deus de Abraão, fazer eles conhecer o Deus que criou o céu e a terra. Mas somente a partir desse momento, somente a partir dessa visão, que o Jacó passou a ter uma experiência com Deus. Aleluia. Aleluia! E na nossa caminhada de fé, nós precisamos ter experiência com Deus. Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer: irmão Prudêncio, mas lá é do Jacó. Lá é o pai de Israel, das 12 tribos. Queridos, para crermos em Deus, ter contentamento em Deus, é fundamental experiência com Deus. Aleluia, Deus. Glória a E Jesus. quando a gente ora, o Senhor ele responde. O detalhe é que às vezes somos imediatistas.
A gente pede algo para Deus ou fala algo para Deus. E tem crente, irmão, eu vou falar. Tem crente quando ele vai lá e pede tanta coisa que às vezes chega com a resposta e nem sabe, que ele vai pedindo, vai pedindo. Nós precisamos, queridos, ter um objetivo. Aleluia, pede algo para Deus. Aleluia, ter uma experiência com Deus. Ter resposta de oração. Pedir para Deus uma revelação. Pedir para Deus, aleluia, um marco em nossa vida. Para a gente ter interesse nele. Para a gente crer nele. Para a gente conhecer ele. Eu sei que nós não veremos o Senhor face a face desse corpo, mas nós poderemos ter experiência com o nosso Senhor. Verdade, Deus. Aleluia. Quando agora o Jacó, que estava contrariado, levanta pela manhã e faz um altar e diz: se o Senhor for comigo nesta viagem, se o Senhor for comigo neste caminho, e não me deixar faltar o pão, que é o essencial, e não me deixar faltar vestimenta, e me fizer voltar para a casa do meu pai, para as terras do meu pai, te darei o dízimo de tudo. Agora, queridos, aquele moço que levava agora consigo uma experiência, direcionado pelo seu pai Isaac, ele vai lá para Arã. Quando ele chega em Arã, conheceu o irmão da sua mãe, o seu tio Labão, para o qual ele havia sido designado. Chegou lá, conheceu as filhas do Labão, a Raquel, né, irmãos? Casou-se com Raquel, casou-se também com Léia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor era com ele. Quando ele tomava conta, aleluia, da fazenda de Labão, aleluia, a fazenda de Labão começou a prosperar. Por quê? Porque o Senhor estava com Jacó. Queridos, eu aprendo que o Senhor conosco, em nossa caminhada, Ele tem o poder de abençoar. Se a gente chegar no lugar e o lugar não é fértil, o lugar vai ser uma bênção. Aleluia, quando a gente chega em um lugar, aleluia, se ali não é um lugar abençoado, vai ser abençoado porque o Senhor é conosco. Aleluia. E ainda digo mais, coisa boa é andar com gente abençoada. Glória a Deus. Lembra do Ló que andou com Abraão? Ficou rico também, foi abençoado. Anda com gente abençoada que tu vai ser abençoado também. Agora, trabalhou 14 anos pagando ali um dote para casar com as filhas do Labão. E o Senhor o abençoou. Aleluia. Só que agora ele faz um acordo com Labão. E pergunta qual seria o seu salário.